Olá, eu sou Ana Luísa Baques, consultora legislativa da Câmara dos Deputados há 30 anos, trabalhando com sistemas eleitorais, questões de legislação eleitoral e partidária, questões de representação feminina, representação das mulheres. Eu tenho doutorado em ciência política, né? E, enfim, trabalho há 30 anos com esses temas. Eu me chamo Geraldo Leite, sou advogado, sou mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou consultor legislativo da Câmara dos Deputados, da área de Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário. O ponto que eu vou abordar agora é a importância das cotas de vagas para o aumento de mulheres nos parlamentos do mundo. Apesar das mulheres terem conquistado o voto no começo do século XX, no final desse século, lá para a década de 90, o percentual de representação das mulheres na maior parte das câmaras baixas do mundo, a Câmara dos Deputados no Brasil, né? As câmaras baixas, em geral, são o órgão usado para comparar, porque tem em todos os países, né? E a gente observava no fim do século XX que o percentual de mulheres no mundo, nas câmaras baixas, era em torno de 10%, muito baixo, né? Mesmo com todo essas décadas de voto de mulheres, né? As mulheres podendo votar, mas não conseguindo se eleger. De uma maneira em geral, tanto no Ocidente quanto no Oriente, foi naturalizado o espaço de atuação da mulher como sendo no espaço privado, no espaço doméstico, no cuidado da família, no cuidado dos filhos, da educação e da saúde, mas não no espaço público. Aliás, na nossa primeira experiência de voto, né, as mulheres poderiam votar se autorizadas pelo marido. Diversos negócios da vida privada, as mulheres poderiam fazer se autorizadas pelo marido, trabalhar fora se autorizadas pelo marido, né? Então, uma posição de subalternidade protegida por um patriarcado estrutural que retirou, de fato, as mulheres do espaço público, do espaço de decisão política. 30 anos depois da década de 90, no fim do século passado, a gente vê que tem uma média de mulheres nos parlamentos do mundo de 25%, né? E é praticamente consenso entre os especialistas, os estudiosos do tema, que o principal responsável por esse aumento foi o uso de cotas, né, para estimular a participação das mulheres, né? Cotas são mecanismos que você usa para assegurar percentuais mínimos de candidatas, na maior parte dos casos, né? Então, você diz, né, tem que ter, os partidos ao apresentar seus candidatos, eles têm que ter esse percentual mínimo, essa cota de candidatas mulheres, né? E hoje em dia são assim, tem mais de 130 países no mundo que usam cotas. Se a gente for pensar na história das cotas, como é que surgiram as cotas, o primeiro marco foi a Suécia. O movimento feminino na Suécia já era bem desenvolvido nas décadas de 60 e 70, e lá as mulheres conquistaram, nos partidos, né, esse percentual mínimo de candidatas. Eram cotas partidárias, voluntárias, ou seja, o partido que optava por usar essas cotas, né? O movimento de mulheres conquistava dentro dos partidos, assim que funcionaram as primeiras cotas, que são chamadas, então, de cotas voluntárias, cotas partidárias voluntárias, diferentes das cotas legais. O que são as cotas legais? Elas começaram com a Argentina. Em 1991, a Argentina introduziu uma lei chamada Lei de Cupos, que determinou por lei, então, a obrigação dos partidos terem, todos eles, aí não era mais voluntário, a lei determinava que todos os partidos deveriam ter 30% de vagas de mulheres.
E, a partir de 91, alguns outros partidos adotaram esse mecanismo por lei e as cotas legais se espalharam pelo mundo. A criação da ONU em 1945 foi um fator de impulsão do movimento feminista no mundo inteiro, porque a Carta das Nações Unidas, em 1945, já é assinada com a afirmação da igualdade entre homens e mulheres. A questão que passou a pautar toda a discussão a partir de um determinado momento da ONU, e sobretudo na Convenção de Pequim, isso ganha uma dimensão definitiva, é que a questão passou a ser tratada na dimensão de gênero. Portanto, se trata de uma discussão de gênero e não de uma luta de sexo de um contra o outro. É de afirmar, a partir de um pressuposto de dignidade, que é igual para todas as pessoas, também iguais direitos de participação política. Teve um marco muito importante nessa história, que foi a Conferência da ONU de Mulheres em Pequim, em 1995, que foi uma conferência muito marcante para as mulheres, por vários motivos, mas para as cotas especialmente, porque a conferência tirou como um dos seus objetivos estimular a adoção de cotas no mundo. E, assim, se antes da conferência apenas não chegava a 10 países que usavam as cotas, depois, assim, 10 anos depois, já tinha praticamente 50. E hoje nós temos 80 e poucos países que usam cotas legais, de diferentes tipos. A América Latina tem um papel muito importante nessa história da evolução das cotas. Não apenas, né, começou na Argentina, como a gente viu, o primeiro país a adotar, como é o continente que mais usa cotas. A gente tem 16 países na América Latina hoje que adotam cotas. E o continente das Américas é o continente que tem a melhor taxa de representação nos parlamentos do mundo. É 32%, acima daquela média mundial, né, de 25% que eu comentei no início, acima da Europa, acima de outros países. E o responsável por esse aumento são os países da América Latina, não é América do Norte, Canadá, não. São os países da América Latina, nossos vizinhos aqui, que conseguiram conquistar taxas elevadas de participação feminina. Além do modelo adotado no Brasil de reserva de vagas nas chapas de candidatos, e esse modelo ao qual eu me referi, de reserva de assentos, nós temos modelos mais avançados, né, que já inclusive experimentados em diversos lugares do mundo, inclusive na América Latina, que é a paridade, que é o conceito hoje já por assim dizer, acolhido nos mais diversos documentos das Nações Unidas, em diversas cartas ou encontros internacionais. Na verdade, se discute hoje que o desafio dos diversos modelos democráticos é a construção ou a implementação de um Estado que seja democrático, de direito e paritário. Nós temos hoje 5 países que inscreveram nas suas constituições a paridade entre homens e mulheres como um princípio fundamental para efetivar a igualdade de todos, né? Que é um princípio basilar de todas as constituições. São Argentina, Equador, México, Costa Rica, Bolívia inscreveram a paridade nas suas constituições. E isso reforçou o desenvolvimento de mecanismos para conquistar mais mulheres nos parlamentos. Não só nos parlamentos é o objetivo, claro, é o objetivo conquistar nos outros poderes, né, na sociedade em geral. Mas a gente está hoje enfatizando aqui nos parlamentos, principalmente. Então, a paridade foi um princípio, inscrever e aceitar esse princípio como um princípio fundamental, ajudou a impulsionar a efetivação de mecanismos de cota para os parlamentos. Então, esses países que adotam a paridade, eles têm todos mais de 40% de mulheres no parlamento, né? Então, a gente olha em volta na América Latina e vê exemplos muito bem-sucedidos de
impulsionamento de mulheres no parlamento, né, partindo do mesmo patamar que nós, partindo de culturas semelhantes que a brasileira, né? E, no entanto, no Brasil, apesar de a gente usar cotas, a gente não observa o mesmo sucesso. Todas essas medidas, contudo, ainda não foram suficientes para equilibrar a participação política ou a representação política entre homens e mulheres. Na verdade, se a gente for usar uma palavra, pode ser mesmo uma palavra forte, é indigna a representação política das mulheres. Para se ter uma ideia, no parlamento brasileiro, as mulheres representam apenas 15% do total dos assentos no parlamento brasileiro. Igual situação nós vamos encontrar nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores, e se formos comparar o Brasil com o mundo, nós estamos hoje na incômoda posição de 143º lugar em termos de representação política parlamentar feminina. Esse ponto tem sido muito discutido, né? Se o mecanismo principal é a cota, e nós adotamos as cotas, o que está errado, né? Então, tem se discutido muito como aperfeiçoar as nossas cotas. O que a experiência internacional nos ensina é que os países que adotam sistemas de lista fechada, né, os sistemas proporcionais, em que o partido apresenta uma lista pré-ordenada de candidatos, né? O partido apresenta uma lista que diz o primeiro a ser eleito será este, o segundo este, o terceiro aquele, quarto aquele, né? Então, depois que se define a eleição, né, se o partido elegeu 8, vão entrar os primeiros 8 da lista. Isso ajuda ao movimento de mulheres a se posicionar, a conquistar aquilo que a literatura internacional chama de mandato de posição. As mulheres lutam para dizer tem que ter uma mulher no segundo lugar, uma no quinto, uma no, né? Por exemplo, né? Mas enfim, as mulheres lutam para mandatos de posição que asseguram a eleição delas, né? E é diferente no caso de um sistema que nem o sistema brasileiro de lista aberta, em que isso não existe, né? O posicionamento dos candidatos na hora de escolher quem vão ser os eleitos é feito após a eleição pelo voto do eleitor, né? Então, o que a experiência internacional nos diz não é que é impossível ter um sistema de cotas no Brasil, né? Mas que a gente tem que procurar cotas que funcionem melhor. O exemplo da França, nesse sentido, é muito interessante, porque a França é um país de movimento feminino tradicional, né? Um dos berços do feminismo, e, no entanto, na década de 90, estava em patamares parecidos com os do Brasil. Número de representantes em torno de 10% na Câmara Baixa. A França foi o primeiro país a instituir a paridade na Constituição, em 1999. Então, o que esse exemplo ensina? Mesmo em sistemas eleitorais que, a princípio, não são tão fáceis de introduzir a cota, se você desenha bem o sistema, você consegue fazer com que funcione. E, na França, assim, a partir do século XXI, as mulheres, assim, em 3 eleições, passaram para praticamente metade do número de eleitas no parlamento. O Brasil reconheceu o direito de voto às mulheres em 1932 e a Constituição de 1934 incorporou esse direito e, portanto, fizemos isso antes de outras nações do mundo, inclusive da França. No entanto, nós tivemos muitas dificuldades para, de fato, efetivar o direito à participação política das mulheres. Tanto que, mesmo tendo acolhido esse direito no ordenamento brasileiro em 1932, nós chegamos agora, em 2021, como uma das piores representações políticas femininas do mundo. Nós caminhamos muito, mas ainda temos muito o que caminhar. Se a gente, no Brasil, quer realmente, né, superar esse atraso que nos coloca nos últimos lugares da América Latina,
a gente tem que pensar em desenhar melhor as nossas cotas, né? Em criar mecanismos mais efetivos. Há muita gente, claro que existem mulheres que acham que nós não deveríamos precisar desse mecanismo, que as mulheres deveriam se eleger pelos seus próprios méritos. Esse tipo de argumentação é comum. Se diz, mas as cotas, elas não atingem as causas do problema, elas são um mecanismo apenas para se sobrepor a ele, né? Mas o que tem que ser pensado quando se discute as cotas é que a própria eleição de mulheres, quando você elege, por exemplo, 30% de mulheres no parlamento, você já mudou a sociedade original, né? Quer dizer, você atacou as causas de outra maneira, você mostrou que mulheres podem ser eleitas, né? Você mostrou que elas têm capacidade, você está dando um exemplo para as jovens de carreiras vitoriosas, né? Então, as cotas, elas mudam, elas são transformadoras. O ponto principal que eu queria destacar hoje é que as cotas são mecanismos fundamentais para a gente impulsionar o desenvolvimento e para conquistar mais mulheres eleitas no mundo. E no Brasil, então, a gente tem que pensar em cotas melhor desenhadas, né, cotas que funcionem para que a gente possa eleger mais mulheres.